Está em dúvida como escolher a área de segunda fase da OAB? Vai se inscrever no exame de ordem e não sabe qual das 7 áreas vai escolher nesse momento? Presta atenção, esse vídeo é para esclarecer todas as dúvidas, falar o que realmente cai em cada área, como você se vale de critérios objetivos para escolher a melhor área. Cuidado, tem muito blá blá blá, tem muito mito, tem muita conversa furada sobre a área de segunda fase que pode atrapalhar todo o seu sucesso. E eu, professor Marco Antônio, já há algum tempo a gente orienta os alunos na escolha da área de segunda fase, pensando o seguinte: quando a pessoa escolhe a área certa, a área de aptidão, a chance de êxito, o número de aprovados vai lá em cima. Agora, quando escolhe por ouvir dizer, me falaram que tal área é mais fácil ou mais difícil, a pessoa descobre no meio do curso ou descobre no meio do momento da preparação que escolheu a área errada. E aí não tem jeito para trocar. Porque fazendo a inscrição, você não tem como trocar de área. Darlan, mas enquanto eu estiver no prazo de inscrição, eu posso. Sim, mas toma cuidado, porque vai gerar mais de uma inscrição e aquela inscrição que você pagar é a inscrição com a tua área de segunda fase. Quando eu falo de mitos, sempre tem alguém que fala, porque escolhe tal área porque tem mais ou menos peça. Escolhe tal coisa porque é mais fácil ou mais difícil. Esses dias eu ouvi de uma candidata, não, professor, eu não vou escolher trabalho porque a prova de trabalho é mais extensa. Eu parei para pensar, falei, mas como mais extensa? Se todas as áreas possuem 5 laudas para fazer a peça. Tá vendo que tem muito mito, tem muita conversa furada? Às vezes eu estou olhando na internet, eu vejo um ou outro professor falando sobre escolha de segunda fase e eu vejo aquela tendência, sabe o puxar sardinha? Faz tal área, porque é a área dele, então ele puxa para a área dele. Não, a gente vai falar aqui de forma isenta para todas as áreas, o que tem de benefício e o que é ruim em cada área. Mas eu já vi um histórico que na área tal caiu uma peça que era atípica e ferrou todo mundo. Eu vou comentar também sobre isso. Tirar os medos, limpar essa conversa furada e você vai escolher tua área de segunda fase de forma muito objetiva, de forma muito certeira. Além desse vídeo, que é um vídeo para falar de todas as áreas, a gente também vai publicar nessa playlist, então vai estar aqui na descrição desse vídeo, todos os podcasts de cada área. Então, em cada área, os professores fizeram um podcast, e aí sim, cada um falando da tua área, apaixonados pela tua área, dizendo o que cai e o que se estuda de direito material e de direito processual. Porque a prova de segunda fase é outra pegada, não tem nada a ver com a primeira. A prova de segunda fase é uma prova com consulta, é uma prova em que você utiliza peças mestras, que você tem técnicas para achar a resposta e redigir. É outra pegada da primeira. Então, você precisa concentrar muito no direito material e no direito processual daquela área. Darlan, tem diagnóstico no meu curso? Tem. Se você fizer um simulado nosso, você recebe um diagnóstico com os gráficos da sua performance, qual é a tua vocação. Eu vou deixar tudo isso, você vai receber um e-book aqui também, com o resumo de tudo isso que eu falei, com o que caiu em cada área, com acesso ao diagnóstico, para que você possa escolher tua área de segunda fase de forma muito consciente. Então, abertas as inscrições, faz tua inscrição, mas não decide por ouvir dizer. Vamos olhar? Vamos olhar o que a galera tem de dúvida? Quais são os mitos? Quais são as dúvidas sobre esse assunto? Bom, o primeiro tema, né? Ouvi dizer que penal e trabalho são mais fáceis. Isso procede? Vamos lá, tem um monte de dúvida. Constitucional é muito difícil. Civil tem muitas peças. Existe área com maior ou menor aprovação? A galera pergunta isso. É possível fazer um diagnóstico vocacional? Eu tenho um sistema aqui no meu curso, uma inteligência, que eu coloco os dados e ele me dá um relatório, um gráfico dizendo para mim. Tem, já vou mostrar. É preciso ter prática para escolher a área de segunda fase? Tem gente que tem essa dúvida. Darlan, mas eu não tenho prática em nenhuma área. Eu estou me formando, estou no 9º, 10º semestre, hoje eu sou bacharel, e eu nunca fiz uma petição para mandar para o fórum. Isso muda? Eu preciso ter prática? Não. Eu já vou começar já respondendo a essas dúvidas, a esses mitos. Prática não é requisito para a tua segunda fase. Claro, se você tem já, Darlan, eu faço estágio na Defensoria Pública na área criminal. Se você faz estágio numa defensoria criminal e você gosta, você já tem o copo meio cheio.
Tudo bem? Você já tem o copo meio cheio. Então, se você tem experiência, ok, e gosta, porque tem gente que trabalha numa área e odeia. Esses dias uma aluna falou para mim, eu trabalho com licitações aqui num departamento administrativo, mas eu odeio. Então, vai para a área que você gosta. Vamos falar dos critérios de escolha? O primeiro critério de escolha é a afinidade. Qual a área que você gosta? Qual a área que te dá tesão de você abrir o código? Ai, eu odeio, não gosto de nada. Parou! Uma das 7 áreas você tem que gostar, porque senão você não devia ter feito direito, né? Mas uma das 7 áreas você vai gostar. O que é aquele que te dá, né? Não, mas isso é muito romântico, ir pelo que gosta. Não, isso é real. Porque se você vai pela área que você gosta, ao ler o enunciado e as questões, aquele tema é intuitivo e você sabe onde achar. Aquilo vem na cabeça, porque na hora da segunda fase, você não precisa saber o assunto, você precisa saber achar. Então, assuntos que você já tem afinidade, que são intuitivos para você, achar a resposta é mais fácil, porque você vai saber onde procurar aquele assunto. Se você nunca mexeu com penal, detesta penal, você vai para o penal só por ouvir dizer que é mais fácil, se aquilo não é intuitivo para você, aquilo não é prazeroso para estudar, esquece, você vai se dar mal, tá? Então, o primeiro critério, vai anotando. Afinidade. Já põe as áreas aí, vai fazendo o diagnóstico. Quais as áreas você tem afinidade? Tudo bem? Segundo critério, que área você já tem alguma bagagem? Que área? Darlan, eu já trabalhei no civil, eu já trabalhei em direito de família, eu já trabalhei... Escreve. O segundo critério, que área você tem alguma afinidade? Claro, vai ter que casar com a primeira, o gosto. Darlan, eu não tenho prática em nada. Tudo bem, deixa essa linha vazia e vamos pensar na próxima. Tá legal? Quando a gente volta para os nossos mitos, então, primeiro, ouvi dizer que penal e trabalho são mais fáceis. É verdade? Mentira. Eu vou mostrar os números que são publicados pela própria OAB-FGV. Constitucional é mais difícil? Constitucional é a área de maior aprovação. Mas ela é mais fácil? Por que quem escolhe constitucional passa mais? Existe área com maior ou menor reprovação? Sim. É possível fazer um diagnóstico? Sim, eu vou mostrar. E a prática eu disse que se tiver legal, se não tiver paciência. Quando a gente fala de aprovação, esse é o terceiro critério. Vamos imaginar que você, primeiro critério de escolha, afinidade. Segundo critério de escolha, alguma experiência. Terceiro critério de escolha, e esse é mais para desempate, números da OAB. Então, se você está entre constitucional e penal, eu adoro penal e eu tenho alguma experiência e eu estou aqui entre duas. Porque normalmente a galera fica entre duas. Eu fico entre 7. 2 ou 3. Qual vai ser o critério de desempate? O que você vai usar para escolher a tua área? Os números oficiais da OAB. Esses números não sou eu que inventei, a OAB com a FGV publica as versões, nós estamos no volume 4 de OAB em números, exame de ordem em números, esses números são oficiais e os números oficiais vão te deixar chocado, chocada com relação à aprovação no exame de ordem. Olha lá, constitucional é a primeira, com 1/3 praticamente, 30% dos que prestam constitucional são aprovados. Aí, matemática para advogados. Mas claro, é pouca gente prestando. Não, fião, são números relativos e não números absolutos. Então, nós estamos falando dos inscritos, os que passam. Esses números não são no meu curso, senão a pessoa vai falar o seguinte, mas no meu curso só passa 30%. Não. Na última segunda fase, a gente teve aqui no meu curso índices por área, o teto chegou a 88% de aprovação. Tá? Então, a gente não está falando de índice daqui, a gente está falando de números da OAB, números que a própria FGV publica. Então, constitucional é a área com maior aprovação. Em seguida, civil. Então, quase 23% dos candidatos de civil são aprovados. Depois, tributário, administrativo, trabalho, penal e empresarial. E aqui, sendo justos, aqui nós vamos corrigir uma distorção numérica que a FGV não fez. Teve uma prova de empresarial, uma única prova, que aprovou 3,8%. Nossa, Darlan, reprovou todo mundo. Sim, uma prova reprovou todo mundo e fez com que empresarial viesse aqui para baixo.
Mas se a gente tirar esse 3,8, empresarial vai aqui para o meio. Então, elas ficam aqui, empresarial, tributário e administrativo, em terceiro lugar na escolha. Tudo bem? A trabalhista não entrou ainda nessa estatística o 36º exame. O 36º exame caiu um mandado de segurança e reprovou em massa a trabalhista. Teve uma reprovação gigantesca. Também vai jogar o número da trabalhista lá embaixo, mas é uma distorção, porque foi uma prova que veio uma peça atípica. Isso acontece, tá? De vez em quando a OAB vem em uma outra área e traz uma peça atípica. E aí mata aquela área. Mas, Darlan, isso é com todas? Uma vez com uma, vez com outra. Às vezes isso acontece. Então, não vai se pautar por isso. Ah, porque na trabalhista caiu o mandado de segurança, ferrou todo mundo, então eu não vou querer mais. Não. Isso talvez não se repita, talvez isso não aconteça. Então não pega coisa velha. Agora tem uma coisa que eu quero trazer para vocês pensarem aqui: o mito penal e trabalho. O mito penal e trabalho, de ser mais fácil, é um problema, porque muita gente vai para penal ou trabalho com essa conversinha. Ah, eu vou para penal, eu vou para trabalho, porque eu ouvi dizer que é mais fáceis. Gente, 18%, ou seja, 82% reprovam em penal e 18% passa. Você quer estar nos 18 ou nos 82? Darlan, você quer desestimular a fazer trabalho? Você quer desestimular a fazer penal? Não, de forma alguma. Mas eu só quero que você vá para penal, eu só quero que você vá para trabalho, se for a tua área de vocação. Porque aí você escolhe. Se penal for tua área de vocação, sim, você estará nos 18% de aprovados. Agora, se você escolher penal e trabalho por ouvir dizer a prima do amigo do irmão do coiso me disse que era bom e eu vou fazer porque eu sou Maria vai com as outras, aí você vai estar nos 80% de reprovado. A escolha é tua. Ah, não, mas eu gosto também de constitucional. Ah, mas é mais difícil. Parou com essa conversa. Se você gosta de constitucional, se você gosta de civil, se você gosta de outra área, administrativo, não vai escolher penal ou trabalho por ouvir dizer, porque os números desmentem os mitos. Tudo bem? Você está entendendo? Então, primeiro critério de escolha, a afinidade. Segundo, alguma vocação prática, ou alguma experiência prática. Terceiro, esse é o critério de desempate. Se você tiver entre duas ou três, estou entre penal e constitucional, vai para constitucional. Estou entre trabalho e civil, vai para civil. Ah, mas tem muitas peças. Já vamos acabar com essa conversa. Já vamos acabar com essa conversa, porque não existe área com mais ou menos peça. Eu vou mostrar para vocês, a gente adota a teoria das peças mestras. Não existe área com mais ou menos peça, não existe área com mais ou menos conteúdo. Todas as áreas de segunda fase possuem a mesma dificuldade e o mesmo tanto de peça. Tem muito mito. Não sei de onde tirar essas coisas. Eu vou mostrar. Vamos lá? Então, esses números são oficiais. Eu até printei a tela do documento, porque tem gente que não acredita. É a tela que eu recortei, colei e coloquei aqui esses números. Olha, penal e trabalho, distorção. Então, só vá para penal e trabalho se for a tua área de afinidade. Mas não tem nenhuma área que eu gosto. E para mim, penal é mais intuitivo. Ok, é tua área. Muita gente escolhe trabalhista porque, apesar de não ter nenhuma afinidade, nenhuma área que eu tenho experiência, fala, mas trabalhista, pelo menos já ouvi dizer, eu trabalho, eu já ouvi dizer o que é hora extra, eu já ouvi dizer o que é não sei o quê. Tá? É claro, a gente tem um histórico, só que a prova é técnica. Não vai confiando só no ouvir dizer da tua vida. Então, a escolha precisa ser por esses critérios. Afinidade, alguma experiência e os números da OAB. Se você não gosta de uma área, não vai nela em hipótese alguma por achar que é mais fácil ou é mais difícil. Tudo bem? Bom, queridos, vamos voltar aqui para os nossos números e para as nossas dúvidas, né? Então, o legal aqui, constitucional, né? Olha que interessante, só 8% dos candidatos escolheram. E nós tivemos aqui nesse número 29,6% de aprovados. Então aqui, e civil é o que tem, na verdade, a melhor margem de performance é a distância entre inscritos e aprovados, né? É o que ficou ali mais próximo entre inscritos e aprovados. Bom, quando a gente fala de pilares da segunda fase, porque para estudar para a segunda fase é diferente da primeira,
E é isso que vai te ajudar a escolher e limpar o mito, porque, putz, se eu escolher administrativo, se eu escolher constitucional, se eu escolher civil, se eu escolher penal, o que eu vou ter por base para estudar? Né? O que eu vou ter que priorizar? Na segunda fase, a gente precisa ter um conteúdo focado, com direito material e direito processual aplicados para a segunda fase. É prático. Técnicas. Técnica de interpretação de enunciado. Então a gente usa aqui PPIs e LPTP. Técnica de peças mestras. Por que peça mestra? Eu sou professor de processo. Então minha vida é processo, escrever de prática processual. E eu fico impressionado como o mundo cria problemas para vender facilidades. Então tem gente que diz, existem 5.000 peças de tal área, ou não, todas as áreas possuem 4. Todas. Qualquer coisa que você for fazer na vida, na prática, em qualquer área, 4 estruturas mestras. Com 4 estruturas de petições, você faz qualquer coisa, só muda o nome, o artigo e acabou. Então você não vai escolher a área de segunda fase por medo de número de peças, porque não é isso que muda, tá bom? O número de peças é igual para todas. E a gente usa aqui teoria das peças mestras. Tem muita gente copiando, mas isso é nosso. Isso foi criado aqui no meu curso. Treino, segunda fase tem que treinar, tem que fazer simulado, mandar para correção, né? E revisar. Vamos falar um pouquinho dessas peças? Eu acho que eu pulei aqui. E o material, que é ter legislação focada para a tua prova. Como assim legislação focada para a tua prova? Prova de segunda fase é com consulta. Se prova de segunda fase é com consulta, temos que treinar, temos que acostumar a usar o vadimeco. Carolzinha que está entrando aqui na sala e depois tem podcast com a Carolzinha com vocês aqui, ela vai falar muito disso. A Carol diz que está tudo no VAD. Então, segunda fase é ter uma técnica para procurar no VAD. Se você tiver técnica, você faz qualquer área, constitucional, civil, tudo você vai ter que procurar. E a procura é do mesmo jeito. É abrir o VAD e ter uma lógica, uma receitinha de bolo de como você procura a tese, a resposta, a peça. Então, limpa a tua cabeça. Não vai escolher tua segunda fase com base em mitos, nessas conversas furadas que vocês ouvem por aí. Tudo bem? Bom, e quando a gente fala de peças mestras, o que é isso? Em todas as áreas, 4 petições podem cair. Ou vai cair uma petição inicial, que é modelo de petição inicial, inclusive no penal, uma ação penal, por exemplo. Ou pode cair uma defesa, ou pode cair um recurso, ou uma petição simples. Então, olha aqui, parou com essa conversa de que eu vou escolher tal outra área porque tem mais ou menos peça. Todas as áreas possuem 4 petições. O que vai mudar é a tua afinidade entre fazer um memorial em penal, ou fazer um mandado de segurança no constitucional, ou uma ação de falência. O que para você é mais intuitivo? O que para você tem mais sentido fazer? Então não é escolher pela área. E também não é pelo volume de direito material, porque se você leva o VAD e está treinado, você acha qualquer coisa. Tá bom? Em qualquer uma das áreas. Mas, Erlan, o que já caiu? Vamos olhar? A gente divide as peças que já caíram em peças mestras. Esse material vai ficar para vocês, não vai dar leitura talvez nesse vídeo. E em cada podcast que a gente está gravando e vai ficar aí na nossa playlist, os professores vão comentar o que já caiu. Do exame 1 até o exame 36, a gente coloca tudo aqui como peças mestras. Então, se a gente olhar em todas as áreas, penal, trabalho, né, você pode dar um pause nesse vídeo, tributário, você vai baixar esse e-book, então eu não preciso detalhar ele aqui, você vai baixar esse e-book depois, com todas as áreas de segunda fase, o que já caiu. E você vai perceber que tudo que caiu é uma peça mestra. Ah, Darlan, mas caiu mandado de segurança, caiu não sei o quê. É uma petição inicial. Ou caiu uma apelação, ou caiu um recurso ordinário. É modelo de recurso. Então, escolhe a tua área de segunda fase de forma consciente. Isso vai ajudar muito na tua aprovação. Isso vai ajudar muito você passar na segunda fase e mais, ter um estudo fluido, um estudo gostoso, que não seja aquele estudo pesado para a segunda fase. Bom, a gente vai deixar para vocês, então, no nosso material, vou voltar aqui, a gente vai deixar para vocês no nosso material
o diagnóstico, você pode fazer um diagnóstico vocacional para você, todos os vídeos de podcast de cada área atualizadíssimos, falando da área agora especificamente com os especialistas nessa playlist e também esse e-book com material. E se tiver qualquer dúvida ainda para escolher, pode me chamar, que vai ser um prazer, que vai ser um grande prazer continuar o papo e orientar vocês na escolha da segunda fase. Não vai escolher por ouvir dizer, não vai escolher por mito, mas sim aquilo que é melhor para você, tá bom? Esse é o teu momento da preparação e esse momento faz diferença sim. Isso é estratégia, isso é planejamento, isso vai mudar o teu resultado. Se tiver dúvida, me chama, pode chamar lá no @darlanbarroso, no Instagram, que vai ser um prazer poder ajudar. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa chama. Tchau!